E aí, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Castro. A aula de hoje, como vocês podem observar, tem como tema principal os problemas ambientais que existem no campo, tá certo? Só que antes disso, como de costume, vamos fazer a correção da atividade das páginas 376 e 377 do módulo 2. Então vamos lá. Primeira questão. Observe as fotografias e depois responda as questões. Item A. De que maneira as fotografias retratam a relação entre o campo e a cidade? Vocês podem observar que na imagem está retratando justamente o quê? Na primeira, o homem está produzindo, tá certo? Está colhendo o que ele plantou. E no outro lado nós temos o que? Uma pessoa comprando. E é justamente essa relação que ele quer nos mostrar, tá certo? Enquanto o campo ele produz alimentos, esse alimento ele vai ser vendido, comercializado nas cidades, tá certo? Item B. Com base nos exemplos das fotografias desta página, descreva a relação que você consegue perceber entre o campo e a cidade do município onde você mora. E a relação ela seria bastante semelhante, tá certo? Um exemplo, num barracão, nós temos o que? A venda de feijão, a venda de milho, a venda de farinha, rapadura. E todos esses produtos eles são produzidos no espaço rural. Ou seja, a relação é praticamente a mesma, tá certo? Vamos lá, segunda questão. Leia a frase a seguir. O aumento da produtividade do campo é incentivado pelo uso de sementes selecionadas e de máquinas modernas. Item A. Qual tipo de agricultura é tratada na afirmativa? A tradicional ou a moderna? A agricultura moderna, como vocês podem observar, tem a utilização de sementes selecionadas e de maquinários modernos, portanto, é a agricultura moderna. Item B. No Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira como afirma a frase acima? A resposta seria não, tá certo? Por quê? Porque mesmo no Brasil, tendo a utilização de maquinários modernos, ainda existem pessoas que não têm acesso, digamos assim, a esse maquinário. Portanto, existe ainda a agricultura tradicional, que é aquela que não utiliza esses maquinários, e sim a mão de obra humana, a força humana, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade. Terceira questão. Leia a manchete abaixo. Integrantes de movimentos rurais protestam em Maceió por reforma agrária. Item A. Que assunto está sendo tratado na manchete? E a manchete está falando justamente sobre protestos por reforma agrária. Item B. Explique com suas palavras como está organizada a estrutura fundiária do Brasil. E como essa aqui tem que ser de acordo com as palavras de vocês, eu não posso falar, tá certo? Diretamente como é. Mas aí vocês teriam que construir a resposta de vocês falando que a estrutura fundiária do Brasil, as terras estão distribuídas da seguinte forma. Enquanto poucos vão ser dono de grandes extensões territoriais e outros vai ter que distribuir pequenas extensões territoriais entre várias pessoas, ou seja, está de forma irregular, bastante desigual, tá certo? Porque como nós vimos aqui no Brasil existe a concentração de terra. Item C. Em sua opinião, qual a importância de se promover a reforma agrária nas terras brasileiras? Este item também é uma resposta pessoal, tá certo? Mas é importante vocês saberem que a reforma agrária ela é justamente para distribuir terras para aqueles que não têm terras para trabalhar e nem têm condições de comprar, tá bom? Então vocês têm que construir mais ou menos nesse sentido. E o item D, vocês deveriam fazer uma pesquisa, tá certo? Pode ser em jornais, revistas ou na própria internet. Notícias recentes sobre a estrutura fundiária do Brasil. E aí fazer as suas anotações, tá bom? Então é isso. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Como eu havia falado para vocês, o tema da aula de hoje é problemas ambientais no campo. Eu lembro a vocês que as principais atividades
econômicas desenvolvidas no campo são a agropecuária e o extrativismo. E essas atividades econômicas elas vão trazer vários problemas no espaço rural, que nós vamos falar alguns deles aqui para vocês, tá bom? Vamos lá começar pela utilização de agrotóxicos, tá certo? Pela agricultura moderna, principalmente, onde eles utilizam esses produtos com a finalidade de aumentar a produção, tá certo? De matar insetos que pode vir a prejudicar suas lavouras, tá bom? Só que vai gerar outros problemas que é bastante nocivo à saúde humana, tá bom? Vai poluir os rios e também vai poluir as águas subterrâneas. Ou seja, esses seriam os problemas que a utilização desses agrotóxicos vai provocar no meio rural, tá bom? Além da utilização dos agrotóxicos, nós temos também o desmatamento, tá certo? Que o desmatamento, normalmente, ele pode ser provocado tanto pelos donos de fazendas, pelos pecuaristas, como pelos próprios agricultores. Por quê? Porque eles sempre vão querer mais espaços, ou para plantar, ou para transformar em áreas de pastagem naturais, tá certo? Pode ser também para o garimpo, ou seja, uma atividade de extrativismo. Vocês podem observar nessa imagem abaixo, ok? E os principais problemas ocasionados pelo desmatamento são a perda da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, viu, pessoal? Ou seja, vai ocasionar, digamos que um desequilíbrio. Ele pode fazer com que algumas plantas ou alguns animais podem até mesmo entrar em extinção devido a essa prática. Um outro problema que acontece no campo são justamente as queimadas, tá bem? Também pode ser provocada pelos fazendeiros e pelos pecuaristas. E os principais problemas ambientais ocasionados pelas queimadas são a devastação das áreas, lógico, a poluição do ar, além de afetar nossa saúde, pode também matar várias espécies, tanto de animais quanto de plantas. Ou seja, realmente ocasiona um problema, um impacto ambiental muito grande. Além de devastar a floresta, ele vai emitir grandes quantidades de óxido de carbono, ou seja, contamina também a nossa atmosfera, tá bom? Outro problema, a erosão, tá certo? Que a erosão ela é o transporte de sedimentos. Porém, quando se tem a retirada da cobertura vegetal, no caso quando tem um desmatamento ou que alguma queimada, o solo vai ficar desprotegido. E com as águas de chuva, vai simplesmente fazer esses buracos, tá certo? Nós chamamos, dependendo do tamanho de vassourocas, tá bom? Que vai ter essa perca da camada de solo, ou seja, vai levar toda essa parte mais superficial do solo. Aquele solo que tem aquela matéria orgânica, que é bom para as plantas, vai ser o quê? Retirado. Ou seja, vai gerar esse problema, tá bom? E aí que vocês podem observar que esse problema da erosão, ele pode acontecer tanto no espaço rural, tá certo? Como também pode acontecer nas ruas, como vocês podem observar nessa outra imagem. O próximo é o assoreamento, tá bom? Para quem não sabe, o assoreamento é simplesmente o processo, digamos, de que vai entupir a calha de um rio. Como é que isso vai acontecer? Com a retirada da vegetação, os sedimentos que é transportado pela água da chuva tende a ir para os rios. Consequentemente, esses sedimentos começam a entupir, ou seja, vocês podem observar na imagem, tá certo? Vai ter uma grande quantidade de sedimentos. O que isso pode ocasionar? Pode ocasionar simplesmente enchentes, tá certo? Vai ter a transbordar. Se tiver alguém morando próximo a essa região, vai sofrer com esse digamos, transbordamento. Vai afetar a navegação, vai afetar a pesca. Ou seja, realmente ele vai, digamos que, entupir a calha dos rios. Tá bom? E aqui, pessoal, para quem não sabe, eu coloquei essa imagem, tá certo? Falando o que é o assoreamento. Okay? Como ele ocorre. Vamos lá. Na primeira imagem, vocês podem observar que não tem nenhuma vegetação, ou seja, o rio está desprotegido, está sem a mata ciliar.
Com as chuvas, vai acontecer o quê? Os sedimentos vão ser transportados para a calha desse rio. Como vocês podem observar, o rio vai começar a ser soterrado, digamos assim. Já com as matas ciliares, elas vão impedir que esses sedimentos entrem na calha do rio. Portanto, a água ela consegue fluir normalmente. Tá bem? Ou seja, esses seriam os principais problemas ambientais que acontecem no espaço rural, tá certo? E aí eu lembro a vocês que esses problemas sempre vão estar relacionados à ação do homem com as suas atividades econômicas. E aí fica a atividade para vocês, tá certo? Do módulo 2, página 382. E é isso. Muito obrigado e até a